Isso o banco não te conta. Neste conteúdo, quero falar com você sobre respostas que você não encontraria no banco. Eu vou responder perguntas sobre fundos imobiliários, ações, tesouro direto, quitação de empréstimos e muito mais. Então, realmente é um conteúdo para você já pegar papel e caneta na mão. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, aproveite para você se inscrever aqui no canal, é totalmente gratuito. Aproveite e aperta aquele sininho que fica balançando aí, dessa maneira o YouTube vai te avisar assim que eu publicar mais um conteúdo aqui para você. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, bora lá nos comentários também para eu saber se este vídeo está realmente te ajudando e se fizer sentido, compartilhe aí para os seus amigos. Muitas perguntas sobre fundos imobiliários, sobre o tesouro direto, ações, quitação de empréstimo, e aí o que fazer, professor? Então, selecionei essas perguntas para poder criar um conteúdo, uma aula aqui para você. E a primeira pergunta é falando sobre fundos imobiliários. A pergunta veio da Luciana. A Luciana falou assim: em fundos imobiliários, corre-se o risco de perder dinheiro investindo? Tô querendo aprender, mas esta dúvida fica repetindo na minha mente. Desculpe se a pergunta é boba, mas tenho esta dúvida. Obrigada. Lu, a pergunta não é boba, pelo contrário, é uma excelente pergunta. Para você ter uma ideia, ela faz parte agora de um conteúdo aqui no canal Excelência no Bolso. Fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta. É uma dúvida de muitas pessoas que estão iniciando. Então vamos lá, quais são os principais riscos? Lu, e para você que está assistindo, existe risco sim, e você pode perder dinheiro em fundos imobiliários. Eu preciso ser bem claro com você em relação a este risco. Não só em fundos imobiliários, em ações, tesouro direto, se você não souber investir, resgatar antes do prazo e não entender como funciona a marcação ao mercado, você pode perder dinheiro. Mas vamos entender os principais riscos. É o risco de inadimplência daquele inquilino que está lá naquele imóvel, no fundo que você é cotista. O risco de vacância, ou seja, ele deixou aquele imóvel, agora o imóvel está para alugar, a sala, a laje, o galpão, uma parte do shopping, algo assim. Então, esse risco ele existe. A desvalorização com o passar do tempo, aquele imóvel ele vai se desvalorizar de maneira, assim como a nossa casa, o nosso apartamento, depois de 5, 10, 15 anos, a gente vê que o valor ele tende a ter uma desvalorização, assim também pode acontecer com aquele fundo imobiliário que você tiver escolhido. O risco de participação do negócio, que são aqueles contratos de fundos imobiliários de shoppings, que tem um contrato de locação de participação, onde a loja faturando mais, ela paga mais aluguel. Nós sabemos que em tempo de crise, por exemplo, no caso de pandemia, nós estamos vendo que os shoppings estão com a capacidade reduzida e por algum tempo ficaram fechados. Isso impacta diretamente, sabe onde? Nos dividendos de nós que somos cotistas daqueles fundos. Então, existe sim esse risco também. Na execução de obras, se você escolher, por exemplo, a comprar cotas de fundos de desenvolvimento, aqueles que estão em construção, e havendo um atraso na entrega de obras, você vai ficar sem receber os seus dividendos ou pode ter um tempo maior de entrega e esses riscos podem fazer sim você perder dinheiro. Bom, existem riscos que são maiores, difíceis também de serem gerenciados, ou seja, a gestão desses riscos, por exemplo, como danos naturais e incêndios, desapropriação. Então também, de repente, você tem um fundo que mesmo que você tenha estudado, mesmo que o gestor tenha estudado, chega num determinado momento que o governo ali faz uma desapropriação e o preço, ele geralmente é feito, a venda ela é feita por um preço abaixo do mercado. Depredação, né? A gente sabe que tivemos vários desafios políticos no Brasil, brigas, etc. Pode ser também um outro risco que você corre, mesmo tendo seguros, tá? Liquidez, então a liquidez é um ponto aí que você precisa
entender porque as cotas dos fundos imobiliários elas são negociadas no mercado secundário, ou seja, na B3. E diante disso você precisa de uma outra pessoa que queira adquirir aquela cota para você vender a sua. É um fundo tipo condomínio fechado. O fundo não compra a sua cota de volta, então você precisa encontrar uma outra pessoa. Se você tiver um fundo que tenha baixa liquidez, ou seja, baixa procura de compra e venda daquelas cotas, pode ser que no momento em que você realmente precisar vender as cotas, você demore alguns dias, né? Podendo ser até meses, dependendo do tipo de fundo que você tiver comprado. Então é importante você ficar ligada, todos vocês ficarem ligados nesses riscos que faz sim você perder dinheiro, mas em contrapartida você também pode ganhar dinheiro. De um outro lado, também não menos importante são as leis, né? Os regulamentos que existem, imposto de renda, já corre há um bom tempo no Brasil a questão de cobrar imposto de renda dos dividendos, então temos que ficar ligados aí. Me disseram que não vão cobrar, mas a gente sabe que sempre que sai governo, entra governo, esta conversa, este papo, ele vem à tona, então nós temos que ficar ligados quanto a esta possibilidade que é um risco sim, e aí diminui, né, aproximadamente 20% aí do nosso lucro. E quando a gente fala sobre risco, nós estamos falando sobre gestão. Risco não dá para evitar, é impossível a gente entrar num investimento com zero risco. Então, o que você precisa é fazer a gestão, a administração desta carteira de fundos ou de qualquer outro ativo. Eu ensino muito bem como fazer isso dentro do meu curso Ações para Iniciantes. Você vai ter uma gestão de risco. Como que você deve evitar risco? Não, porque de um lado você vai analisar o retorno versus o risco. Então, se você quer um pouquinho mais de retorno, você vai correr um pouquinho mais de risco. Mas é importante que você saiba que esses são os principais riscos que eu entendo que você precisa analisar na hora de escolher um fundo imobiliário. Legal? Próxima pergunta veio do Rogério e nós vamos falar agora sobre Tesouro Direto, sobre renda fixa. O Rogério falou assim: professor, hoje com a renda fixa em torno de 2%, se eu fosse investir 10 mil, o que você me indicaria? Títulos públicos, fundos imobiliários ou ações? Sendo que se eu precisasse tirar esse valor daqui a 6 a 10 meses. Então, Rogério, e para você que está pensando em fazer o seu investimento em Tesouro Direto, vou responder essa pergunta em duas etapas. Primeira etapa é entender que a renda fixa não está em torno de 2%. O que está em torno de 2% é a Selic. Mas a renda fixa não é Selic, tá? Existem o Tesouro pré-fixado, o Tesouro IPCA, existem outros CDBs, existem fundos de crédito privado que pagam mais do que a Selic. Eu trouxe aqui um exemplo, né, principalmente do que eu trabalho dentro do curso Aprenda Tesouro Direto, que você tem títulos aí que estão rendendo 7%, estão rendendo aí 6% ao ano, então bem mais do que aqueles 2%. E aí, esta primeira parte, Rogério, e para você que está me acompanhando até aqui, você sabe que você vai poder diversificar os seus 10 mil em valores aí que sejam no pré-fixado, no IPCA. O grande desafio é que esses títulos eles têm data de vencimento em 2026, 2022, 2031 e que você vai ter que entender da marcação a mercado para fazer a venda antecipada. Agora, nós temos um grande desafio na sua pergunta, que é você precisar do dinheiro entre 6 e 10 meses, ou seja, a liquidez que você está precisando desse dinheiro, ela é muito curta e com isso vai ter uma dificuldade, um problema que é transformar esse dinheiro, esse ativo em dinheiro no seu bolso, porque quanto menor o tempo, menor é a chance de você ter uma boa rentabilidade, imposto de renda, os próprios ativos não trazem uma boa rentabilidade. Então, desta forma, nesta sua pergunta, nesse desafio que talvez você também tenha passado ou venha passar por ele, você precisa entender que neste caso a liquidez ela é um inimigo para você. Então não dá para você ter alta rentabilidade no prazo de 6 a 10 meses. Né? Então você neste caso vai precisar escolher liquidez para o seu objetivo. E neste caso nós temos fundo DI, CDBs, neste momento com mais de 110% já do CDI, que não é tanta vantagem assim, tá? O Tesouro Selic, e porque o seu foco é a liquidez e não a rentabilidade, porque o prazo ele é muito curto. Então vai ter que dosar estas duas partes, legal? A próxima pergunta é do Felipe. Ele é funcionário público e tem um empréstimo consignado e ainda faltam 2 anos e meio para terminar de pagar, vem descontado
o salário dele é R$ 680 por mês, porém, agora o salário dele assistindo os meus vídeos, fico feliz, Felipe, por você estar assistindo os vídeos, ele conseguiu uma renda extra de R$ 1.000. Cara, olha, fico feliz mesmo, meus parabéns, tá? E ele tá com uma dúvida. Esses R$ 1.000 agora, ele tá querendo saber se ele usa para poder amortizar todo mês o consignado ou invisto esses 1.000 numa carteira que tem ações, FIIs e renda variável. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar é descobrir qual é a taxa de juros do consignado. Provavelmente, normalmente, vai estar em torno de 2%, tá? Pode ser que com a pandemia esteja um pouquinho abaixo, depende do seu perfil, onde você tem conta no seu banco ou correspondente bancário, mas vai ficar em torno de 2%. Mas busque o seu extrato para você descobrir qual é a verdadeira taxa, o custo efetivo total que você está pagando anual ou mensal para você descobrir. Por que isso é importante, Felipe? Para que você possa tomar a decisão. E agora, eu quito o meu empréstimo ou eu invisto? Para responder essa pergunta, eu vou te fazer uma segunda pergunta. A sua reserva de emergência, ela está ok? Você já tem uma reserva de no mínimo 6 vezes aquilo que você gasta por mês? Se você disse sim, ótimo, legal, nós vamos ir para o terceiro passo, terceira pergunta. Se você disse não, Anderson, a minha reserva de emergência ainda não existe, então não quite o empréstimo, não quite o financiamento, vá construir a sua reserva de emergência. Se a sua reserva de emergência ela já estiver ok, nós vamos pensar assim, entre eu pagar juros de 2% ou a taxa que você encontrar do seu financiamento, suponha que ela seja 2, você vai fazer a seguinte pergunta: eu consigo fazer o meu dinheiro render mais do que 2? Então, esta é uma pergunta que você deve se fazer. Não é fácil fazer o dinheiro render mais do que 2 num curto espaço de tempo. Tá? O Warren Buffett, na sua vida inteira, teve aí próximo disso. Em determinados momentos da economia, dá para tirar muito mais do que 2 se o seu perfil for arrojado, mas em outros não, e não dá para fazer isso no curto espaço de tempo. Então, a minha recomendação para você, se a sua reserva de emergência já estiver ok, é que você comece a amortizar o seu empréstimo, porque a taxa de juros dele é maior do que o que você vai encontrar nos seus investimentos. Isso não impede, Felipe, que você comece a investir. Então, separe uma pequena parcela para você praticar nos seus investimentos. Talvez aí com 100, 200 reais por mês você comece a investir e 800 reais você vai pagar os juros, porque senão você vai tá saindo de um lado, vestindo um santo para vestir outro e vai descobrindo um para vestir o outro, tem vários ditados aí, né? Que vai ter uma dificuldade aí para você, que não adianta, você vai estar pagando 2 e ganhando 1. Não faz sentido, legal? A próxima pergunta é do Alex Bernardo. Boa noite. Excelente vídeo, como sempre. Obrigado, valeu, Alex. Uma dúvida, para aqueles que fazem aportes mensalmente, tem alguma estratégia distinta de marcação ao mercado? Então, Alex, esta é uma pergunta que eu recebo várias vezes aqui no canal, no curso Aprenda Tesouro Direto. Eu vou trazer uma estratégia muito avançada aqui para vocês que querem fazer marcação ao mercado e fazer esse investimento todos os meses. Dá um pouquinho de trabalho, mas funciona e funciona muito. Então, vamos lá. Essa estratégia, ela passa pela corretora, ou seja, pela quantidade de corretoras que você tem. Eu não sei se você sabe, né, o Tesouro Direto ele tem uma metodologia, uma matemática que é a seguinte: o primeiro título que entra é o primeiro que sai, é uma lei, é uma regra do Tesouro, até mesmo por questão contábil, questão fiscal, ou seja, o Tesouro entende que você vai pagar menos imposto de renda. Dessa maneira, o que acontece? Aquele título que foi o primeiro que você comprou, ele será o primeiro a ser vendido pelo Tesouro Direto se você solicitar um resgate antecipado. Então, o que acontece? Suponha que você está lá na corretora A e você faça lá um investimento no Tesouro IPCA mais 2035. Tá? Vamos falar só de um título, de um único ano, depois você vai fazer isso para os outros, caso você queira. Se você comprar todos na mesma corretora A,
Quando você decidir fazer o resgate, a venda antecipada para exercer o seu direito de marcação ao mercado, sabe o que vai acontecer? O título vai vender o Tesouro vai vender aquele primeiro título. Pode ser que seja o que você realmente queria, pode ser que não. O legal é que você tem opções de escolha, porque pode ser que aquele título que você comprou há mais tempo, ele não esteja tão bom para fazer a marcação ao mercado. E um título que você comprou recentemente, ele estava muito bom para fazer marcação ao mercado, a taxa estava lá no alto, e você não conseguiu aproveitar porque o Tesouro ia vender todos primeiro. Então, olha o que o professor vai te ensinar. Você, tendo uma segunda corretora, a corretora B, você vai começar a distribuir, claro que é daqui para frente, não tem como fazer isso com os títulos que você já tem, a não ser que você faça portabilidade, né? Você faça mandar de um título para o outro, transferência de custódia, aí sim é possível, dá um pouquinho de trabalho, mas é possível também. Você vai para a corretora B. Então, na hora de vender, agora você já tem duas opções. Você pode escolher vender primeiro os da corretora A ou o da corretora B. Então agora você não precisa ficar preso àquele título vendendo o último. Você pode escolher qual dos títulos que você quer vender de acordo com a data, aquele que for melhor para a sua estratégia. Para melhorar isso, você pode ter uma terceira corretora, uma quarta corretora, uma quinta corretora. Professor, mas isso dá trabalho. Bom, ganhar dinheiro dá trabalho, tem que estudar, tem que exercitar um pouquinho aqui. Tá? Então, se fosse fácil, todo mundo faria, não é verdade? Então, Alex, e para você que está acompanhando, a única estratégia que eu encontrei, dificilmente você vai encontrar isso em outro lugar, a não ser que já tenha passado por aqui, visto alguns vídeos que eu já comentei sobre essa estratégia, é você diversificar nas corretoras, 2, 3, 4, 5 corretoras, e você ir comprando exatamente para quem já entende a marcação ao mercado e para quem já vai fazer. Tá? Quem não sabe, se você ainda tem uma dúvida sobre o que é a marcação ao mercado, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre isso. No meu curso Aprenda Tesouro Direto eu detalho passo a passo como que você pode praticar, fazer a marcação ao mercado, vender antecipadamente o seu título sem perder dinheiro, na verdade, ganhando uma taxa muito maior do que aquela que você comprou. Legal? Alex, depois você me conta se essa estratégia foi útil para você. E você que me acompanhou até agora, este vídeo fez sentido para você? Se você disse sim, deixa aí o seu like, passa lá nos comentários e me conta o que você mais gostou desse vídeo, compartilhe ali com os seus amigos, com a galera nas redes sociais. Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!